Visualize um festim no coração de um castelo medieval ou um jantar simples na residência de um camponês. Na Idade Média, a alimentação era fundamental para a vida diária e, assim como hoje, as pessoas se preocupavam com o que era saudável e o que não era. Naquele tempo, o conhecimento sobre vitaminas e bactérias era inexistente. Mesmo assim, os indivíduos tentavam se afastar de pratos que pudessem causar desconforto ou doenças. Muitas vezes, consumiam tudo o que tinham à disposição. A linha entre alimento e veneno era bastante tênue. Neste documentário, você irá descobrir como se apresentava a comida não saudável na Idade Média. Vamos investigar como as iguarias vendidas nas ruas das cidades daquela época podiam colocar a saúde em risco, como se enganava nas cozinhas e tabernas, e quais foram as repercussões do consumo excessivo entre os nobres. Você também conhecerá os horrores das fomes, quando pessoas aflitas se viam obrigadas a experimentar pratos que beiravam o impróprio para consumo. Por fim, faremos uma ponte entre o conhecimento histórico e a contemporaneidade, mostrando que certos dilemas alimentares são eternos. Em pouco tempo, vamos nos aprofundar nas cozinhas medievais, nos mercados e nas salas de banquete para desvendar os segredos das refeições não saudáveis da época. Na Europa medieval, havia uma visão distinta sobre o que era benéfico para o corpo e o que lhe fazia mal. Médicos e estudiosos daquela época se baseavam na antiga teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, acreditando que a dieta influenciava o equilíbrio desses humores. Cada alimento era categorizado como quente, frio, úmido ou seco, e a saúde era vista como resultado da combinação correta. Por exemplo, vinhos fortemente temperados ou gengibre eram considerados aquecedores do estômago, auxiliando na digestão de pratos pesados, enquanto o excesso de alimentos frios e úmidos poderia prejudicar essa mesma digestão. Curiosamente, frutas e verduras cruas eram vistas como prejudiciais. Hoje, celebramos esses alimentos por suas vitaminas, mas naquela época havia receio de que as frutas cruas causassem doenças. Um guia inglês de 1500 advertia: cuidado com as saladas verdes e frutas cruas, pois elas adoecerão seu senhor. A crença era de que os vegetais crus continham vapores nocivos, e as frutas não processadas se deterioravam dentro do corpo. Por essa razão, quase tudo era cozido, ou, pelo menos, escaldado. Ervas e vegetais eram utilizados, mas mais como tempero ou medicina do que em saladas cruas. A moderação também era um princípio valorizado. A igreja e os médicos alertavam sobre o pecado da gula. Comer em excesso era visto como moralmente errado e fisicamente prejudicial. O renomado teólogo Tomás de Aquino, por exemplo, criticava até mesmo o hábito de comer muito cedo, considerando cafés da manhã copiosos uma transgressão à abstinência. Os membros da classe alta frequentemente pulavam o café da manhã, alimentando-se apenas 2 vezes ao dia, supostamente para não sobrecarregar o estômago. Assim, o ideal de saúde era a moderação e o equilíbrio. No entanto, a realidade era outra. Os pobres se alimentavam do que podiam, enquanto os ricos frequentemente não controlavam seu apetite em banquetes. Em breve, vamos explorar como esses princípios eram desconsiderados na prática durante o armazenamento de alimentos e quais armadilhas se escondiam na dieta do dia a dia. Na Idade Média, sem geladeiras ou congeladores, as pessoas precisavam encontrar formas alternativas de conservar os alimentos. A carne era desidratada, defumada, salgada ou armazenada em barris. Os vegetais eram fermentados em chucrute ou também salgados. Esses métodos permitiam a sobrevivência durante o inverno, mas também traziam suas próprias desvantagens. A carne e o peixe salgado podiam se conservar por meses, mas eram duros, excessivamente salgados e difíceis de digerir.
Aqueles que baseavam quase toda a sua dieta em arenques salgados e pão duro corriam o risco de enfrentar problemas de saúde por conta do excesso de sal e da carência de vegetais frescos. Doenças resultantes da desnutrição, como o escorbuto, originado pela falta de vitamina C, afetavam não apenas os marinheiros, mas também os habitantes das regiões interiores durante os longos invernos, quando a alimentação se tornava monótona. Outro desafio era a rápida deterioração dos alimentos sem refrigeração. A carne se estragava em um piscar de olhos. O que não era consumido logo precisava ser salgado ou defumado, e um pequeno erro ou um dia quente bastava para que tudo se estragasse. As pessoas confiavam em seus sentidos. Se a comida emitisse um odor desagradável ou estivesse pegajosa, era considerada estragada. O que não apresentava sinais claros de putrefação era visto como seguro para o consumo. A linha entre o que ainda era comestível era bem mais baixa do que hoje. Pão amanhecido ou cerveja levemente azeda eram totalmente normais, sem que ninguém se queixasse. O essencial era saciar a fome. Atualmente, muitos pratos daquela época seriam vistos como uma ameaça à saúde, mas para nossos antepassados, desperdiçar qualquer alimento era impensável, pois a fome era uma constante. Para aprimorar o sabor e, em parte, disfarçar os sinais de deterioração, os cozinheiros lançavam mão de diversas especiarias. Existe um mito de que as especiarias caras e exóticas eram usadas principalmente para encobrir o odor da carne estragada. Mas isso é um exagero, já que seu alto custo tornava inviável o desperdício com alimentos podres. Elas tinham um papel essencial de trazer sabor e prestígio. Contudo, pimenta ou alho podiam atenuar um gosto desagradável e auxiliar na digestão. Já os camponeses confiavam na preservação pelo sal e pela fermentação. O chucrute e os pepinos em conserva duravam bastante, e o ácido inibia a decomposição total dos alimentos. A água também era um problema. Quase não se consumia água limpa, pois existia o risco de contaminação. As pessoas percebiam que, após beber água crua, eram acometidas por diarreias severas e febres. Por isso, ao invés de água, optava-se por cerveja leve, vinho diluído ou hidromel. Até as crianças consumiam a chamada cerveja de mesa, com baixo teor alcoólico. O álcool nas bebidas ajudava a eliminar parte dos germes, tornando um copo de cerveja mais seguro do que um jarro de água. No entanto, o consumo diário de álcool trazia suas próprias consequências. Cerveja e vinho acrescentavam calorias extras e causavam uma leve desidratação. O hábito de beber álcool era tão comum que as pessoas nem se davam conta. Mesmo assim, a escolha era clara. Beber cerveja era preferível a arriscar-se com água contaminada. Portanto, manter os alimentos frescos na Idade Média não era tarefa fácil, e as pessoas frequentemente se alimentavam de coisas que hoje seriam inaceitáveis. E o que dizer daqueles que não podiam cozinhar em casa e dependiam da comida de rua? Em breve, vamos mergulhar no agito das feiras e tavernas medievais para descobrir como era a fast food da época e os perigos que nela se escondiam. As ruas de uma cidade medieval eram impregnadas pelo aroma dos alimentos que pairavam sobre as feiras e tavernas. Para muitos cidadãos, comer na rua era mais prático e, em alguns casos, uma necessidade. Os moradores mais humildes das cidades frequentemente não tinham cozinhas próprias nem dinheiro para o combustível necessário para cozinhar. Artesãos e trabalhadores que viviam em pensões não tinham a possibilidade de preparar suas próprias refeições. Assim, uma nova geração de vendedores de rua e pequenos estabelecimentos começou a florescer, oferecendo refeições prontas para consumo imediato, quase como um fast food da Idade Média. Já no século X, cronistas relatavam a agitação das cozinhas nas ruas de Londres. Wilhelm Fitzstephen, por exemplo, descrevia lojas às margens do Tâmisa
onde era possível adquirir diariamente alimentos frescos e sazonais. Tanto viajantes quanto moradores faziam suas compras de tortas quentes de carne, panquecas e waffles, levando-as para casa, uma verdadeira versão primitiva do takeaway. Cenas semelhantes eram vistas em Paris, Veneza e Praga, onde as ruas se enchiam de barracas vendendo pães, grãos, castanhas assadas e peixes fritos. Para os menos favorecidos e os viajantes, a comida de rua representava um alívio contra a fome, embora a higiene e a qualidade dos produtos fossem frequentemente questionáveis. As autoridades locais, de fato, fiscalizavam essa qualidade. No século XI, por exemplo, açougueiros em Paris enfrentavam punições severas, ou até exílio por vender carne estragada. Contudo, a desonestidade era uma prática comum. Registros da época indicam que alguns vendedores de rua arriscavam a saúde dos clientes. Na Inglaterra, perto de Norwich, no final do século X, foram flagrados produtores de salsichas utilizando carne de porcos doentes, imprópria para consumo. Além disso, havia aqueles que assavam e revendiam tortas de carne de dias anteriores, já com odor desagradável, para evitar desperdícios. Reclamações sobre alimentos estragados eram frequentes em toda a Europa. Em York, por exemplo, havia regulamentos que proibiam a venda de carne cozida após 24 horas do abate e puniam a comercialização de pastéis recheados com carne estragada. Mesmo assim, alguns cozinheiros eram frequentemente acusados de desrespeitar essas normas. A fraude se estendia até detalhes menores, como a venda de pastéis de carne bovina como se fossem de caça, ou a mistura de vísceras baratas no recheio das tortas. Não é à toa que surgiu o ditado: Deus manda a carne, mas o diabo é o cozinheiro, refletindo a amarga realidade de que, embora a comida possa ser um presente divino, um preparo inadequado pode transformá-la em um verdadeiro pesadelo. Apesar disso, clientes famintos muitas vezes não resistiam a um jantar rápido e barato do mercado, ignorando os riscos. O fast food medieval saciava a fome, mas também trazia o perigo de intoxicações alimentares sérias. Em uma comparação, o fast food atual prejudica a saúde a longo prazo, devido ao excesso de sal, gordura e açúcar. Em breve, descobriríamos que não apenas os vendedores de rua praticavam enganos. Produtos alimentícios comuns também eram alvo de substituições e fraudes que não favoreciam a saúde. A culinária saudável na Idade Média enfrentava ainda outro desafio: a falsificação de alimentos. Já naquela época, alguns comerciantes, em busca de lucro, comprometiam a qualidade dos produtos. O pão, um alimento essencial, era frequentemente alvo de fraudes. Os padeiros sabiam que os ricos preferiam pão branco de trigo, enquanto os pobres se contentavam com o escuro e integral. Alguns padeiros desonestos misturavam farinha de trigo com aditivos mais baratos, como ervilhas, castanhas secas e até giz moído, para aumentar o volume e deixar o pão mais claro. Esse tipo de pão, além de ter menor valor nutricional, poderia causar problemas digestivos. No entanto, muitos clientes não percebiam nada e se alimentavam do que podiam, para não passar fome. As cidades tentavam combater essas fraudes, implementando normas e regulamentos que estabeleciam o peso e o preço do pão. Quem errasse nas balanças ou utilizasse farinha de qualidade inferior corria o risco de enfrentar o pelourinho ou receber uma multa. Os registros históricos revelam que a desonestidade era comum entre os padeiros da época. Fraudes também eram comuns na produção de cerveja e vinho. Era habitual diluir a cerveja com água para aumentar o volume, ou substituí-la por ervas baratas em vez do lúpulo de qualidade. O vinho, por sua vez, frequentemente era misturado de diferentes barris e diluído com água, e algumas dessas fraudes eram até perigosas. Há relatos do uso de açúcar de chumbo, que era adicionado a vinhos azedos para torná-los mais palatáveis, mas que, com o tempo,
envenenava os consumidores com metais pesados. Naquela época, ninguém fazia ideia do motivo pelo qual os apreciadores de vinhos baratos sofriam com cólicas ou paralisias. Além disso, iguarias de alto valor também eram alvo de falsificações. Especiarias eram frequentemente adulteradas. A pimenta, por exemplo, era misturada com cinzas ou farinha, enquanto o raro açafrão era trocado por flores amarelas comuns. O mel era diluído com xarope e o leite com água. Embora as pessoas da Idade Média não tivessem acesso a testes laboratoriais, conheciam alguns truques para identificar fraudes, como observar o leite escorregar pelo dedo. No entanto, no geral, os compradores confiavam na reputação do vendedor ou simplesmente não tinham outra opção. Em suma, na Idade Média, a certeza de um produto genuíno era uma ilusão. Enquanto os pobres lutavam para obter ingredientes de qualidade, muitas vezes recebendo até veneno, os ricos enfrentavam um outro tipo de risco gastronômico: o excesso e a falta de moderação. Em breve, vamos vislumbrar as lavish banquet halls da nobreza e descobrir os impactos na saúde de suas extravagâncias culinárias. Ao pensar na Idade Média, imaginamos festas opulentas, com mesas repletas de javalis assados, perdizes, tortas e jarros transbordando de vinho. Essas celebrações eram exclusivas de reis, nobres e burgueses afortunados. Embora os produtos servidos fossem frescos e de alta qualidade, o verdadeiro problema estava no exagero e na composição dos pratos. A nobreza tinha uma predileção por carne. Enquanto os camponeses a consumiam raramente, os senhores a devoravam diariamente. Carne bovina, carneiro, caça, aves e peixes, muitas vezes em porções generosas. Os aristocratas pouco se importavam com vegetais, vendo-os como alimento de pobres ou meros acompanhamentos. Essa dieta tão rica em carne resultava em frequentes problemas digestivos, inchaços, constipação e cólicas biliares. Os médicos da época notavam que muitos nobres eram acometidos por doenças relacionadas ao excesso, como diríamos hoje. Outro grande desafio era o consumo excessivo de álcool. Nas festas, vinho e hidromel eram servidos em grande quantidade. Embora a embriaguez fosse condenada pela Igreja, nas salas de banquete da nobreza, era comum beber até perder a consciência. Isso prejudicava o fígado e, de modo geral, a saúde dos ricos, mesmo que naquela época o conceito de cirrose ainda não fosse compreendido. A doença mais associada à gula era a gota, uma forma dolorosa de artrite que ficou conhecida como a doença dos reis, pois afetava principalmente aqueles com uma dieta rica em carne e vinho. Muitos homens célebres da Idade Média, como o rei tcheco Venceslau IV e os duques da Borgonha, sofreram com essa condição, que os confinava à cama devido às dores nas articulações. Os médicos recomendavam uma dieta mais moderada e a redução do consumo de álcool, mas nem todos seguiam esses conselhos. No final da Idade Média, as mesas dos nobres começaram a incluir mais doces. Embora o açúcar ainda fosse caro, o mel e as frutas secas eram amplamente utilizados. Tortas doces, marzipan e frutas cristalizadas tornaram-se as iguarias preferidas das classes altas, resultando em um aumento nas cáries dentárias. Descobertas arqueológicas revelam que, no século X, a cárie dentária era muito mais prevalente entre os aristocratas do que entre o povo comum. Dizia-se que dentes escurecidos eram um sinal de alguém que se entregava aos doces, um amargo reflexo do exagero. Durante os banquetes, os nobres frequentemente enfrentavam outros problemas de saúde que os plebeus não conheciam. Enquanto um súdito lutava contra a fome e a desnutrição, o senhor se esbaldava nas festas, colocando sua saúde em risco. A gula era vista como um pecado, e surgiram histórias satíricas que alertavam para os perigos de comer em excesso. Contudo, essa advertência não desmotivava muitos.
A tentação de se fartar era irresistível. Alguns dignitários chegavam a se empanturrar até sentir náuseas. Um caso notável foi o do rei inglês Henrique, que adoeceu gravemente após uma refeição excessiva com suas enguias preferidas. Estes incidentes serviam como um lembrete de que até mesmo um rei não estava a salvo dos efeitos de uma alimentação imprudente. Enquanto a nobreza se divertia, o povo frequentemente se via às voltas com a fome. E como era a alimentação em tempos de escassez e guerras, quando não havia nada para comer? Em breve, discutiremos isso. Para as pessoas comuns da Idade Média, a maior ameaça não era a obesidade ou a gota, mas a fome pura e simples. Quando as colheitas falhavam, ou quando guerras e pestes se instalavam, as reservas de alimentos se esgotavam, levando a tempos de grande dificuldade. As crises alimentares na Europa medieval eram cíclicas. Nesses períodos, todas as normas de uma dieta saudável eram ignoradas. Comia-se tudo o que se encontrava, sem se preocupar com sabor ou riscos. Cronistas da época relatam os horrores da Grande Fome entre 1315 e 1317. As pessoas moíam bolotas e cascas de árvores para fazer farinha, e consumiam grama, folhas e até palha. Preparavam bolos com grãos misturados à serragem. Muitas ainda sucumbiam, pois esses substitutos não tinham valor nutricional ou provocavam doenças intestinais. Da França, sabemos que os estômagos dos mortos eram frequentemente encontrados cheios de feno e ervas daninhas. Em seu desespero, as pessoas se alimentavam de qualquer coisa que não as deixasse com fome. Em situações extremas, até tabus sociais eram rompidos. Cães e gatos eram consumidos e rumores de canibalismo começavam a circular. Embora essas situações fossem raras, a mera menção delas revela a profunda desolação que imperava durante a fome. Outro perigo eram as intoxicações provocadas por grãos mofados. Quando a farinha limpa escasseava, moíam o que estava infestado com bolor, um fungo parasitário. O pão feito com essa farinha causava intoxicações em massa, conhecidas como fogo de Santo Antônio, levando as pessoas a convulsões, delírios e gangrenas nas extremidades. No século X, essa onda de intoxicações na França supostamente tirou a vida de dezenas de milhares. Por muito tempo, ninguém sabia que a causa era um fungo. Atribuía-se a um castigo divino ou ao ar poluído. Mesmo após a fome acabar, a saúde da população continuava a sofrer. Os desnutridos, com organismos fragilizados, corriam o risco de morrer ao finalmente se fartar, pois o corpo não conseguia lidar com a repentina ingestão de grandes quantidades de alimento após um longo período de carência. As calamidades alimentares deixavam a população esgotada e vulnerável a doenças. Os anos de fome ilustram o lado mais extremo da alimentação medieval. As pessoas se viam obrigadas a consumir itens completamente inadequados e prejudiciais apenas para sobreviver. Em comparação, os pecados cotidianos das festas dos ricos ou das comidas de rua parecem quase triviais. O que então podemos aprender com tudo isso nos dias de hoje? Essa será a última parte de nossa narrativa. A narrativa sobre a alimentação não saudável na Idade Média é realmente intrigante, e você pode se perguntar qual é a conexão com os dias de hoje. A verdade é que a relação é bastante próxima. Tanto no passado quanto atualmente, tanto os pobres quanto os ricos enfrentam diferentes desafios alimentares. Na Idade Média, os mais necessitados corriam sérios riscos ao consumir alimentos estragados ou adulterados, enquanto os abastados comprometiam sua saúde com o excesso de carnes, vinhos e doces. Nos dias de hoje, muitas pessoas de baixa renda ainda se alimentam de forma inadequada. O acesso a fast foods baratos e carregados de calorias contribui para a obesidade e outras doenças. Já os mais favorecidos podem se preocupar com a dieta, mas a tentação de exagerar e comer em demasia persiste, assim como ocorria no passado.
O debate sobre segurança alimentar permanece relevante até os dias atuais. Na Idade Média, as cidades tentavam regular os mercados e punir padeiros ou açougueiros desonestos. Hoje, contamos com inspeções rigorosas e regulamentações para garantir a qualidade dos alimentos, mas ainda assim, escândalos relacionados a produtos envenenados ou falsificados ocasionalmente vêm à tona. Recentemente, tivemos o caso de carne de cavalo sendo vendida como carne bovina em produtos congelados, uma fraude que ecoa práticas da Idade Média. A diferença agora é que, graças aos avanços científicos e à legislação, conseguimos identificar e lidar com essas questões, enquanto nossos antepassados muitas vezes estavam à mercê das circunstâncias. Também houve um progresso significativo em termos de nutrição e segurança alimentar. Com a descoberta das vitaminas, o escorbuto praticamente desapareceu, pois sabemos como preveni-lo. Hoje, raramente alguém ingere carne estragada e sofre intoxicação, ao contrário do que ocorria no passado. As fomes, ao menos em nosso contexto, são quase uma lembrança distante. Temos à disposição uma diversidade de alimentos que os medievalistas jamais poderiam imaginar. Contudo, enfrentamos novos desafios. Em vez de carestia, lidamos com uma epidemia de obesidade. Em vez de grãos envenenados, nos deparamos com excessos de açúcar e produtos químicos nas comidas. No fim das contas, percebemos que nossa alimentação em cada época tem um impacto fundamental em nossa saúde. As histórias sobre alimentos insalubres da Idade Média nos alertam e inspiram, revelando as consequências da baixa qualidade alimentar e do consumo excessivo. Ao mesmo tempo, podemos ser gratos por viver em um tempo que nos permite ter uma alimentação variada, segura e saudável, se assim escolhermos. Agradeço por assistirem ao vídeo até o final. Se gostaram dessa narrativa, ficarei muito grato por um like e por compartilhamentos. Até a próxima!